Latrocínio em um apartamento no centro de Goiânia. Parentes são suspeitos de terem assassinado uma idosa de 85 anos de idade e o filho dela com 64. De acordo com a polícia, os envolvidos tinham a intenção de roubar para pagar agiotas em Minas Gerais. Almir Costa tem todos os detalhes para vocês. Foi num apartamento do 5º andar deste prédio, que fica na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, que ocorreu o duplo homicídio. Uma idosa de 85 anos e o filho dela, de 64 anos, que moravam no local, podem ter sido mortos por parentes que vieram de Minas Gerais para visitar mãe e filho. Os moradores do edifício começaram esta sexta-feira assustados com a notícia dos assassinatos. Andréa de Oliveira e Marcos Lopes moram 3 andares abaixo de onde ocorreram as mortes. Muito assustador, assustador demais, né? Você a conhecia? Não a conhecia, mas mesmo assim, né, a gente é um ser humano, né, uma pessoa que está do lado da gente, convivendo no mesmo lugar que a gente mora, né, é muito triste o mundo do jeito que tá, né. Você não imagina, né, do nada, o pessoal mata 2 pessoas no seu prédio, 3 andares acima, é assustador, muito assustador. É, parente, né, você não podia esperar disso, da própria família, né. Somente após a localização do corpo da idosa, que foi deixado às margens da BR-153, no município de Professor Jamil, a 63 quilômetros de Goiânia, que a polícia militar descobriu o ocorrido. Quando as equipes chegaram no apartamento, ainda encontraram no imóvel José Eterno de Andrade Filho, que foi preso em flagrante. A esposa dele, que é sobrinha da idosa, Luciene Teodoro de Andrade, e o filho dele, Eduardo José de Andrade, foram presos também em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade mineira de Ituiutaba, onde os 3 moram. Os 2 estavam com alguns bens da idosa assassinada, como o carro dela. Em conversa com os policiais, José Eterno explicou o que os 3 fizeram com mãe e filho após chegarem no apartamento no último dia 15. E aí, o que você fez com o Carlos? Uma coisa no quarto. Qual quarto você colocou ele? Lá na dispensa lá. Aí ele ficou lá quantos dias? Ficou 3 dias. Você tá dando comida pra ele? Dando. Comida e água? Comida. Ele não gritava, não? Não. Ele tá dormindo. Ele dormia sempre, dormia os dias todinho. E ele não acordava pra comer, não? Nem pra beber água? Vou dar beber água. Você amarrou como ele? O pé e mão? Como é que foi? Não amarrei, não. Quem que amarrou? Amarrei foi um moleque. Foi? Qual que é o nome dele? Eduardo. Eduardo. E a Luciene tava onde? Eu sentava na casa. O Carlos saiu daqui como? Foi morto. Morto? O que fizeram com ele pra tirar ele daqui pra ninguém ver? Foi na cadeira. Na cadeira de roda? É. Aí botou aonde? No carro dele. No carro do? No Carlos mesmo. No próprio carro do, carro do Carlos. Aí vocês iam levar ele pra onde? Aí vai assim, lá pro lado do Itaba, né? Para Tuiutaba. Pra desovar o corpo dele. Pra desovar, né? É. Aí então saiu daqui com os 2 corpos. Só com só. O homem não deixa claro como a idosa foi morta, mas o corpo dela foi retirado do prédio pela sobrinha Luciene por Eduardo na cadeira de rodas da vítima, que era cadeirante. Que dia que a Luciene saiu daqui com a... Quinta-feira. Quinta-feira? É. Que hora que ela saiu daqui? Madrugada. Madrugada? É. Madrugadinha que hora, mais ou menos? Eu não vi, porque eu tava dormindo e eles pegou ele aí sem me avisar. Não, sabe? Não, eu pegou Você madrugada. sabe que é de madrugada, então você sabe. É, só que eu não vi não, tá pegando. Eu sou morto. Eu dormindo. Como é que ela saiu daqui? Ela também, ela também. Deixa eu te falar, mas pra que vocês matou eles? Uai, Foi querer dinheiro? o plano era matar, né? Não era matar? Mas morreu hoje. Ainda segundo relatos do homem preso no apartamento das vítimas, Carlos Alberto Barbosa morreu no último dia 19 e a mãe dele há 2 dias. A idosa era aposentada da antiga Celg e o filho, auditor fiscal também aposentado. A suspeita da polícia é que os parentes vieram visitar mãe e filho com a intenção de roubar dinheiro e bens dos 2 para pagar agiotas que eles deviam em Minas Gerais. Já se sabe que, além de uma quantia em dinheiro, os suspeitos do duplo homicídio e da ocultação de cadáver levaram um carro e joias. O trio ainda seria suspeito de matar uma outra parente com a mesma intenção, cujo corpo ainda não foi localizado pela Polícia Mineira. O Heriberto Alves da Silva é porteiro num prédio ao lado do que mãe e filho moravam. Ele conta que a idosa era uma das primeiras moradoras do prédio e que até já foi síndica do edifício.
Ainda segundo ele, Dona Sebastiana e o filho não eram de receber visitas. Ele acredita que os parentes das vítimas vieram mesmo com o propósito de roubar os dois. Eu tenho 20 anos que trabalho aqui, eu nunca tinha visto ela receber visita. As primeiras visitas que eu vi chegar aí foi esse povo aí agora. E aconteceu o que aconteceu. E você estranhou ou não? Depois do acontecido, né, é que a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Tipo, aqui eu estava aqui no domingo e eu vi o carro dele chegando aí. Essas pessoas nunca tinham vindo aqui no apartamento dela? Nunca tinha visto eles, não. Vieram só para isso mesmo, né? Chegaram e fizeram o que fizeram, é porque vieram só para fazer isso. Já vieram com o propósito já de fazer o que fizeram. A ganância, o dinheiro, mais uma vez, sobrepondo ao valor da vida, né? Nós estamos aqui estarrecidos com a frieza, né? De quem cometeu o crime, saindo ali com o corpo da idosa, que loucura. Frios, calculistas, asquerosos, né? Bandidos travestidos de parentes. Almir, e eu e a Luciana aqui, eu tenho certeza que o telespectador... a notícia que você nos deu no início do jornal, falando desse duplo assassinato, é terrível. Mas quando a gente materializa isso nas imagens, vendo o corpo sendo retirado do elevador, numa cadeira de rodas, que crueldade é essa, Almir? É com você que tem todos os detalhes da motivação e tudo mais, meu amigo. Pois é, Lucílio, e o que as polícias tentam entender é justamente isso, né? Se quando a idosa saiu aí sendo empurrada na cadeira de rodas, se ela ainda estava viva, porque ela foi dopada, assim como o filho também. Se o filho também saiu ainda com vida, mas dopado, sem saber o que estava acontecendo. Nós vamos conversar inicialmente agora sobre esse caso com o Tenente-Coronel Brálio de Souza Bessa. Ele é o comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, porque foi a Polícia Militar que primeiro entrou no caso, né, Coronel, com o encontro do cadáver lá nas margens da BR-153, né? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. A Polícia Militar foi acionada através do 36º Batalhão da região de Morrinhos, que abrange inclusive o professor Jamil. Os policiais militares foram acionados para atender uma possível localização de um corpo, de um cadáver. A viatura esteve no local, verificou que se tratava realmente de um corpo, de um corpo humano. Foram feitas algumas diligências iniciais ali, junto à praça de pedágio. Foi localizado um possível veículo que teria sido usado, né, nesse abandono desse cadáver no local. De posse desse veículo, foi detectado um possível endereço aqui na região central de Goiânia, onde teria tudo começado. Até então, os policiais não tinham claro ainda do que tinha acontecido, né, da intenção dessas pessoas. Apenas a questão do cadáver encontrado na beira da BR e o possível endereço de início da ocorrência que foi detectado através da placa do veículo. Ok, Coronel, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. E essa história não se resume apenas a esse capítulo aqui de Goiânia. Essas pessoas já eram investigadas lá em Minas Gerais, onde elas moram, porque, segundo as investigações da Polícia Civil lá de Minas, elas também mataram uma prima da Luciene, que é a sobrinha dessa idosa que foi morta aqui em Goiânia. Eu estou com o delegado Raniel Almeida, que é adjunto aqui da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, de homicídios, aliás, para poder justamente falar sobre isso. Delegado, a polícia então já sabia que eram as mesmas pessoas que também fizeram o que fizeram aqui em Goiânia. Muito bom dia a todos. A Polícia Civil de Minas Gerais já investigava esse trio por suspeita do desaparecimento, que já era tratado também como um possível homicídio, lá na cidade de Prata, de Minas Gerais. Através dessas diligências iniciais, uma troca de informações muito rápida entre a Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil de Goiás, Polícia Militar de Goiás, a gente, como o coronel disse, localizou rapidamente o endereço dessas vítimas e, ao realizar o adentramento ali no apartamento, fizemos a prisão do Eterno, aqui em Goiânia. Os outros dois foram presos pela Polícia Civil de Minas, lá em Ituiutaba. Está claro que eles vieram com a nítida missão de extorquir essa idosa e o filho dela? Não há nenhuma sombra de dúvida. Esse trio chegou no edifício ali no setor central no dia 15 de janeiro. Isso já está pacífico diante da coleta de câmeras de segurança que a gente fez. Ficou lá até dia 26 de janeiro, né? 11 dias de terror para essa família. O Carlos foi morto no dia 19, conduzido nesse veículo Volkswagen Fox lá para Ituiutaba, onde seu corpo foi carbonizado em um canavial. Eles retornaram para o apartamento, ficaram ainda em poder
da idosa por mais 7 dias. A idosa foi morta no dia 26 e no dia 26 eles saíram com o corpo da idosa. A intenção deles era também descartar o corpo da idosa na mesma localidade em que foi descartado o corpo do Carlos, um local de difícil acesso. Porém, eles tiveram um acidente na pista, na BR-153, e eles se viram obrigados a descartar o corpo de uma maneira que eles não queriam. Isso auxiliou o trabalho da polícia, porque a gente pôde encontrar esse corpo de maneira mais rápida. Delegado, que evidências já tem sobre como essas vítimas foram mortas? A gente ainda não tem total clareza de que forma que essas vítimas foram mortas. A primeira vítima encontrada, que foi a dona Sebastiana, que na verdade foi morta depois, ela aparenta ter alguns sinais de violência, sinais de possível asfixia. O corpo do Carlos não é possível a gente ainda fazer qualquer tipo de análise, uma vez que está carbonizado. O que eles alegam? Que eles doparam muito essas vítimas durante todo esse período que estiveram lá. De fato, dentro do apartamento a gente encontrou dezenas de caixas de remédio. E no intuito de mantê-los dopados, não fazer barulho nos vizinhos e conseguir principalmente angariar junto a eles senhas bancárias, eles mantiveram essas pessoas em estado de dopagem esse tempo todo. E aí, segundo eles, a morte teria ocorrido em virtude dessa carga excessiva de remédios, o que precisa ser verificado através dos laudos periciais. Delegado, tem um quarto envolvido. Quem seria essa pessoa? Já se sabe o paradeiro dela? A gente tem uma janela aí de 11 dias para analisar integralmente as câmeras de segurança lá do edifício, mas hoje pela manhã, quando a gente conseguiu coletar o exato momento em que eles retiram o Carlos ali do edifício, aparece um terceiro homem, né? Que não é o Eterno, nem o Eduardo e também, claramente, não é a Luciene. Essa pessoa, né? Tudo leva a crer que tem também envolvimento nesse fato criminoso. A gente já está em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e já está bastante avançada a investigação também com relação a essa quarta pessoa. Ok, delegado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. E Luciano e Lucílio, quem vai tocar as investigações é a Polícia Civil aqui de Goiás. Inclusive as informações, né, sobre esse outro assassinato, esse terceiro assassinato lá em Minas Gerais, devem ser carreadas para cá, para essa investigação, porque deve se tratar das mesmas pessoas que cometeram os crimes aqui na capital de Goiás. E a vítima que foi morta lá em Minas Gerais é a Renata Ferreira Sampaio, que é prima da Luciene. E lá, inclusive, houve um ato assim pior ainda, porque o corpo dela, segundo as investigações, foi esquartejado e as partes foram jogadas em vários locais, em locais diferentes. E a gente mal acabou, né, de falar daquela chacina terrível lá de Brasília. Infelizmente, a gente já tem que falar desse caso absurdo que aconteceu aqui em Goiânia. E também chama demais a atenção a frieza com que essas pessoas transitaram por esse prédio, pelos corredores, com todas as câmeras às vistas deles e assim agindo na maior naturalidade, transportando os corpos e fazendo o que fizeram, infelizmente. Eu volto com vocês. Muito obrigado pelas informações. Sabe o que causa também indignação, Almir, Luciano e telespectadores? Além desse fato terrível, desse assassinato, e um terceiro também, é que esses bandidos vão ver novamente, infelizmente, a luz do sol fora da cadeia, porque não vão ficar presos para sempre. Eu pergunto, essas pessoas podem ficar livres algum dia? Olha, matar uma tia que te recebeu em casa no dia do aniversário, planejar tudo isso. Esse tipo de gente, na minha opinião, não tem conserto. Esperar sentimento dessas pessoas, né? Talvez nunca. Mas assim que o Almir foi avançando nas informações, atualizando os dados para a gente vai percebendo também nas declarações do delegado o quanto esse crime foi apresentando requintes de crueldade, porque primeiramente matou o homem, levou para Ituiutaba, Minas Gerais, queimou o corpo, 7 dias depois, voltou e matou a mãe. Olha a forma com que a idosa é retirada do edifício, o corpo dela numa cadeira de rodas, outro suspeito também envolvido. Os monstros vão se inspirando, né? Lembrando da chacina do Distrito Federal, que ainda hoje traremos mais detalhes também, e cada vez a violência se superando, lamentavelmente.